Quando você vê uma mãe, né, principalmente as mães que são desprezadas, é porque elas foram uma boa mãe. Nem todo caso de mães desprezadas e pai desprezado foi porque eles foram ruins. Você tem que avaliar caso por caso, entendeu? Porque na maioria das vezes, quanto mais ruim o pai e a mãe são, mais que esses malditos filhos vão ajudar amanhã depois, entendeu? Mas, independente de qualquer coisa, todas as crianças têm o direito de serem amados, de serem protegidos, de serem paparicados às vezes, de serem tratados com dignidade, com carinho, com proteção. A mãe e o pai têm que ter jogo de cintura. Eu não digo na parte violenta, mas saber como lidar com a criança difícil, enganando, ludibriando, entendeu? Tentando propiná-lo. Eu usava propina, tem que ter estratégia. Tipo, um menino ficava pedindo as coisas, eu dizia, o que é que você quer? Eu quero um brinquedo. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava 10, 20, toma. Tá feliz? Estou. Então fica quieta agora, tá? Que eu só quero minha paz de mente. Mas quando eu não tinha dinheiro, eu dizia, eu não tenho dinheiro. Ah, mas ainda quero. Ah, não tem problema. Vamos trocar esse brinquedo por um pirulito, ok? Um pirulito, um sorvete, pode ou não? Ah, ok. Tudo bem, toma. Agora vamos ver ter paz. E se ainda não adiantar, vai para o playground, vamos brincar. O moleque brinca, brinca, brinca até que esquece. Acabou. Não precisa chutar, não precisa bater na cara. Isso são coisas de gente bruta. Ah, porque no meu tempo não era assim. Ah, meu tempo também não era assim, mas nem por isso eu vou fazer isso com meus filhos. Entendeu? Porque eu não sou uma selvagem. Só pessoas selvagens que fazem isso com as crianças. Meu tempo também não era assim. Eu nasci em um tempo onde os meninos nos anos 60, as minhas irmãs, levavam palmatória na mão, até ficar inchada. O nojento do meu pai, eu via ele, eu era pequenininha, uns 3 anos, eu ficava olhando. Quando os meninos não faziam o que ele quer, nem precisava fazer algo de ruim. Só bastava ele dizer assim, menino, vai esquentar água para mim, porque naquele tempo não tinha Rita, nada, né? Vai esquentar água pro pai. Não fazia, ele pegava, caminha, vem aqui. Pegava a palmatória, já tinha palmatória de lado, pá, na mão. A palmatória era uma madeira, para aqueles que não sabem. A palmatória, depois eu vou procurar saber, é uma madeira assim, bem grossa, de tronco de árvore, bem grossa. Pá! E ainda como se bastasse, ia para a escola, levava a mesma coisa. Entendeu? Era os pais de antigamente, mas eu nunca levei. Não porque eu era um anjinho, não, não era um anjinho, mas porque eu era mais nova. Eu era mais nova. E eles, a minha mãe e meu pai, me adoravam. Principalmente a minha mãe. Eu era a cereja do bolo da minha mãe. E a maçã dos olhos do meu pai. Entendeu? Não porque eu era um anjinho. Eu caí da escada, não sei quem estava tomando conta de mim, tantas irmãs, e nenhuma tomou conta. Eu caí da escada quando eu tinha uns 2 anos de idade. Eu era sempre doente, sempre, sempre doente mesmo. Talvez também por isso que eles não queriam bater em mim, mas os meus irmãos e minhas irmãs eram constantemente agredidos pelo meu pai, pela fúria do bruto, do velho pinguço. Ok? O velho era a mistura de
de índio tupinambi. Uma mistura de índio tupinambi. Ou sei lá do bicho é aquela. E ainda bem que eu não saí tanto aquele velho feio. E uma mistura de portugueses, norte europeu, é uma mistura. E africano também, africano. O velho tem os cabelos encaracolados, castanho. Tinha os olhos bem apertadinhos mesmo, esverdeado. A pele dele era queimada do sol, bronzeada. A minha mãe era pálida, branca. Os cabelos lisos, castanho. Os olhos avelã. O nariz longo. Ela parecia com espanhola ou portuguesa. Não sei o que ela viu naquele ogro feio, naquele homem feio. Nossa, que homem feio. Quando eu cresci, eu disse, nossa senhora, o que aquela senhora viu naquele homem feio? Isso foi uma má sorte dela. A gente poderia ter tido um pai mais bonito do que aquele homem feio. Mas é assim mesmo. Não prestou, batia. Eu não gosto de gente violenta, eu odeio. E outra, o velho também era assim, carrancuda, como um Neandertal. Ou aqueles índios, sabe aqueles índios chavantes? Os índios do Xingu. Todo assim, quadrado, igual esse velho aqui, Indonésia, mesma coisa. E ele andava como ele. Quando eu vejo esse miserável, eu vejo o velho do meu pai. Eu odeio ambos. Quando eu vejo esse velho, eu vejo meu pai também. Entendeu? A mesma coisa, a mesma etnia, a mesma safadeza, o mesmo mau caráter, violento, falso. Na frente das pessoas queriam ser bem bonzinho. Mas atrás ele mostrava o monstro que ele era em quatro paredes. Com meus irmãos e minhas irmãs. Sei que aquela mulher aguentou tanto, eu acho que ela não tinha para onde ir. Porque a família dela morava na Paraíba, ali perto, entre Paraíba e Pernambuco. Aí, coitada, ficava muito longe com criança, ela tinha dificuldade em voltar. Mas mesmo assim dava, quer dizer, naquele tempo não, mas hoje em dia dava para voltar. Antigamente não, as coisas eram muito mais difíceis. Dinheiro era muito difícil de arrumar. Mas quem a salvou? As minhas irmãs. A minha irmã mais velha. Suportou ela até o fim. E a terceira mais velha. Livrou ela daquele ogro, né, violento. E isso faz parte de várias famílias. Aqui no outro dia eu saí, nossa, o homem, o pai, estava gritando com os meninos, duas crianças pequenas, de 6 e 7 anos de idade, ele gritando, humilhando o menino na cadeira, só porque ele estava pagando almoço por menino. E o filho era dele e a mulher calada com medo. E ele ameaçando o menino estava se tremendo de medo. A mesma coisa. Brutos, ogros, entendeu? Ogros. Assim são a maioria dos homens. Por isso que eu detesto, tá? Sabe, viver com homem, detesto. Só falo quando necessário. Eu detesto vadia que os defende. Tudo bem se elas querem fazer o que eles querem, mas não ensinem as outras que isso seja o certo a fazer.
de seguir, fazer o que eles querem, precisar deles, depender deles. Tudo bem, você quer dar a sua, não apenas a xerota, mas algo mais para ele, né? Quer dar a chana para ele, tudo bem. Você quer dar sua alma para ele, tudo bem. Mas não espere as outras a fazer isto. E dizer que o lugar da mulher é em casa, é precisando de um macho. Você, principalmente aquelas que têm empregada dentro de casa e não trabalham fora, você é uma parasita. Uma parasita inútil. E amanhã, depois desse macho, vai jogar isso tudo na tua cara e vai te deixar no rio da amargura. E pior ainda é quando elas trabalham fora e ainda ela deixa o macho gritar mais alto, ser o galo de casa e cantar mais alto. Eu detesto esse tipo de mulher. Ela traz o dinheiro também e ela é submetida ao jogo e às regras desse nojento em casa. Ok? Eu detesto mulheres aqui assim. Mulheres assim merecem o que elas têm. Sinceramente, elas merecem tudo que elas levam desse macho. Tudo. Todo tipo de sofrimento e tratamento. Entendeu? Agora, é uma coisa, vamos distinguir entre essas e aquelas que realmente não podem se ajudar. Como no caso, as que não têm possibilidades financeiras, não têm oportunidades de sair desse lá por uma razão ou outra, não tem para onde ir, a família está muito longe, ela não tem independência financeira. Essas aí, né, que devem entender, não devem ser julgadas. Mas as outras que podem e ficam, é porque elas gostam, elas adoram sofrer. Quanto mais eles fazem, mais elas amam.